Nós precisamos entender essa técnica que está sendo usada como sendo uma construção que demora um pouco, e é exatamente por isso que o Glenn ele libera doses homeopáticas de material, até porque existe um risco ponderado. Isso é uma coisa que acontece, por exemplo, nos processos judiciais. Nos processos judiciais, existe a ideia de que ninguém sabe o que está na cabeça do juiz, ninguém sabe qual vai ser a decisão do juiz, então é natural que as partes entrem em acordo. Entrar em acordo é mais ou menos assim. O cara fala que o outro está devendo 10 mil, o outro fala que não está devendo nada. Como existe a possibilidade do juiz dar causa para um como dar causa para o outro, os outros falam, quer saber de uma coisa? Vamos entrar num acordo aqui para ninguém perder, eu aceito, por exemplo, 5 mil. É um acordo. Assim que funcionam os acordos. O que eu estou querendo dizer com esse argumento do acordo é que a gente não sabe, eu não faço ideia, não conheço o Glenn pessoalmente, mas pode ser que o Glenn esteja fazendo um trabalho a título de acordo. Acordo é mais ou menos assim. Ele está mostrando o nível de material que ele tem, ele está mostrando o tipo de material que ele tem, e a partir disso ele faz acordos do tipo, olha, você pode ir para o nosso lado. Se você for para o nosso lado, você está poupado da brincadeira. Claro que a Veja está envolvida até a tampa do pescoço com essa brincadeira. Só que o fato da Veja ter abraçado causa do lado dos nacionalistas e do lado do Intercept, isso faz com que não seja necessário que o Glenn exponha as falcatruas da Veja. É um acordo fantástico. Por outro lado, o Glenn pode estar fazendo um acordo com o Dallagnol e com o Sérgio Moro dos tipo, olha, faça o seguinte, Moro, eu tenho todo o material e esse material pode te derrubar. Então rapa fora, o acordo meu é esse. Pode ser que o Glenn esteja segurando o material exatamente para não arriscar uma população extremamente alienada. Por quê? Se o Glenn libera esse áudio, existe a possibilidade do Moro cair? Claro, mas existe a possibilidade dele não cair. Se ele libera todo o material, existe o risco. E tanto o Moro quanto o Dallagnol precisam ponderar esse risco. Então, nessa brincadeira, pode ser que o Dallagnol esteja pensando, olha, já que existe o risco do Moro vencer essa batalha, eu vou tentar para ver se o próprio Moro rapa fora. Então, isso é um acordo implícito que eu consigo perceber nessas liberações parceladas de material. E ao mesmo tempo, aquela questão que eu falei com vocês, ela precisa ser levada em conta. Olha, a construção do pobre de direita, a construção do eleitor do Aécio, ela demorou vários anos. O eleitor do Aécio não se forma com 20 minutos. Foi todo um trabalho da Rede Globo, todo um trabalho de antipetismo que demorou para acontecer no Brasil. Você não vai conseguir, da mesma forma que é impossível você reverter um engordamento de 20 anos com um mês, você não vai conseguir reverter o estrago causado por uma Rede Globo durante 4 anos, você não vai reverter isso com um vazamento, né? Mesmo que se vaze tudo de uma vez. O que significa que o que está acontecendo são aos poucos, e o José Carlos Oliveira Menja fala uma coisa que é muito importante. Isso é a minha avaliação, tá, pessoal? Pode ser, igual eu falei, tá, José Carlos? Eu deixei bem claro, olha, eu não conheço o Glenn, não faço nem ideia do que passa na cabeça dele, mas a leitura que eu tenho é essa. E é importante que vocês entendam que isso é a leitura que eu consigo fazer nesse momento a respeito do assunto. O que eu percebo é que, olha, não adianta liberar todo o material de uma vez. Se libera todo o material de uma vez, pode ser que tenha aquele boom e o material simplesmente caia. Mas essa construção que está sendo feita nesse momento é uma construção no sentido de ir aos poucos consolidando na cabeça do povo que o Sérgio Moro lutava por seus interesses, que eu acho que o importante nesse momento nem é falar tanto a respeito da condenação ilegal do Lula, que isso é uma coisa que todo mundo que gosta do Lula já sabe. Eu acho que o importante nesse momento é falar sobre o interesse pessoal do Sérgio Moro, que sempre foi no sentido de atender os seus interesses de poder, né? Agora ministro da Justiça, obviamente, numa tentativa de chegar até o Ministério, até o STF. E aí você percebe que ele é uma pessoa tão cruel que ele não ligou de ter destruído o emprego de vários brasileiros, milhões de brasileiros, tudo isso para ele conseguir um cargo no STF. Então sem sombra de dúvidas, um dos piores seres humanos dentro do Brasil. Eu consigo ver o Sérgio Moro como pior que o Zé Serra. Eu consigo ver o Sérgio Moro como milhões de vezes pior que o próprio Aécio Neves. Mas enfim,
nesse momento é importante que as pessoas entendam que o Glenn liberou o áudio do Dallagnol não para derrubar o Dallagnol. As pessoas pensando, mas agora que soltou esse áudio, não vai acontecer nada. Mas, após esse áudio, a gente pode esperar uma diminuição do fanático. Aquele fanático que continuava pensando que dava para continuar dizendo que era tudo falso, o fanático que acredita no, é pavão misterioso, esse fanático aí, ele já começa a se distanciar, porque fica difícil agora falar que o material é falso, né? Começa a ficar mais complicado. E olha que a gente já tinha muitas evidências, né? A gente falava, peraí, mas por que eles não entregam o telefone? E o que todo mundo estava esperando, obviamente, eram os áudios. E os áudios estão aí. Agora, qual que é a proposta para o Dallagnol? Eu não sei. Por que que o Glenn liberou um áudio insignificante sobre o aspecto jurídico? O que que esse áudio mostra é que o Dallagnol não cometeu nenhum crime. O Dallagnol não fez absolutamente nada de errado. O Dallagnol compartilhou internamente uma informação privilegiada que ele teve. Quem passou a informação privilegiada para ele que cometeu, obviamente, um crime, principalmente porque havia ali uma intenção de, né, se vocês não ouviram o áudio, o que o áudio dizia é que o Fux já tinha decidido contra o direito do Lula de dar uma entrevista. O Fux agiu totalmente contra o regimento dos tribunais superiores, porque o Fux sozinho não poderia ter fuxdido uma decisão de outro desembargador, de outro ministro, né? Um ministro não pode fuxder a decisão do outro ministro, mas no entanto ele fez isso. E o Dallagnol ficou sabendo, ele já tinha, né, ele já tinha comemorado em Fux We Trust, o Moro, e aí nessa brincadeira o Dallagnol recebe essa notícia de que o Fux realmente decidiu contra o ex-presidente Lula, mas pior do que isso, o Fux deu o nosso direito de ter a entrevista do Lula, e o Fux deu também o direito do Lula contestar essa decisão, porque eles foram escondendo essa decisão para defesa do Lula não ter tempo para contestar. Então, Fux deu todo mundo, mas dentro dessa brincadeira, eles escolheram exatamente o áudio que menos compromete o Dallagnol. E a pergunta que eu faço para vocês nesse momento é, se você fosse jornalista e tivesse acesso a todo esse material, o que te levaria a esconder um material que derruba o Dallagnol? A visão que eu tenho, e eu volto a dizer isso, obviamente, a visão que eu tenho é que a intenção do Glenn nesse momento não é fuxder o Dallagnol, mas mostrar para o Dallagnol que é melhor ele fuxder o Moro e deixar o Moro se ferrar, deixar o Moro se fuxder, do que se fuxder junto com o Moro. Então é mais ou menos assim. O Dallagnol está sendo convidado a não defender mais a Lava Jato. Agora, tem uma coisa, se o Dallagnol decide fuxder o Moro tá fuxdido. Porque o Dallagnol, se ele vem a público e fala realmente, todas as conversas são verdadeiras e o Moro realmente instruía a Operação Lava Jato. O Dallagnol vai abrir mão das decisões no âmbito da Lava Jato, ou seja, os processos vão ser retificados, obviamente. Ele vai perder o ego de ter conseguido tudo de uma forma merituosa, mas eu acho que ele continua no Ministério Público Federal e com uma vantagem, ele não vai mais ser fuxdido pelo Glenn, mas em contrapartida ele vai ajudar fuxder o Moro. E venhamos e convenhamos, a parte que realmente não poderia ter feito o que fez é o Moro. Eu não estou defendendo o Dallagnol de forma alguma, mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos concentrar o nosso poder de fuxder em cima do Sérgio Moro. Se o Moro cair, a farsa toda cai. Concentrar força em cima do Dallagnol, concentrar força em cima do Fernando Henrique, tudo isso a gente pode fazer depois que o Moro cair. Concentrar tudo em cima da queda do Moro nesse momento é sem dúvidas, uma das melhores coisas que a gente pode fazer.